Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a intercessão eficaz. Alguém repita: intercessão eficaz. E antes de ler algum versículo, eu queria dizer aos irmãos o seguinte: quando nós falamos de intercessão, existe uma história na Bíblia que nós podemos agarrar e trazê-la para nós, que é a história de Gideão. Gideão foi um homem que viveu numa época em que a nação de Israel estava debaixo do jugo dos midianitas. E Deus serviu-se de Gideão para romper a opressão dos midianitas. E sabe que Gideão era um homem simples e a família dele era pobre e na família dele ele era o último. Mas para Deus a posição de um homem não é o mais importante. O seu nível social não é o mais importante, porque Deus não depende daquilo que o homem tem, Deus depende do seu próprio poder. Vocês já sabem disto, certo? Por isso, a pessoa que nós achamos que eventualmente pode ser a última, nas mãos de Deus pode vir a ser a primeira. E às vezes quem tem tudo para ser o primeiro, de acordo com a nossa perspectiva humana, acaba por ser o último. Porque Deus não depende daquilo que um homem tem ou não, do que ele sabe ou daquilo que ele não sabe. Deus depende do seu próprio poder. Jesus escolheu 12 pessoas para serem discípulos e depois apóstolos. E se você estudar a Bíblia, descobre que aqueles que mais foram usados por Deus foi aqueles que menos instrução tinham. Os que menos instrução tinham. Em Atos dos Apóstolos, Pedro, Tiago e João são os 3 nomes mais referenciados. No entanto, eram aqueles que tinham menos condição, se pensarmos ao nível humano. Porque haviam lá médicos, contabilistas, havia lá nos discípulos de Jesus pessoas formadas. Não quero dizer que Deus não possa usar quem tem cultura, quem tem nível. O que eu quero dizer é que por vezes aquela pessoa que não adquiriu, ela pensa que não é útil nem válida porque ela não tem cultura ou formação, mas Deus pode usar uma pessoa que tem formação e uma que não tem. Deus pode usar alguém que é muito habilitado, humanamente falando, e uma pessoa que não tem nenhuma habilitação humana. Porque Deus não depende daquilo que um homem tem ou não, Deus depende do seu próprio poder para fazer através do homem aquilo que Ele quer fazer, para a glória do seu santo nome. Amém? Repita lá assim comigo: existe esperança para mim, porque Deus não depende do que eu sou, do que eu tenho ou não tenho. Deus depende dele próprio. E no tempo de Gideão, Deus usou aquele homem que tinha uma coisa importante. Ele tinha uma revolta no seu coração. E você sabe que Deus gosta de gente revoltada no bom sentido da palavra. Não é gente revoltada com o irmão, com a família, com a sociedade, com o governo. É gente revoltada com o mundo espiritual das trevas. E o Gideão era um homem revoltado com a situação em que se vivia naquela época. E diz a palavra que ele malhava trigo num lagar para o esconder dos midianitas. Os midianitas eram tipo troika. Ou seja, a troika aprendeu com os midianitas. Porque a Bíblia diz que quando Israel fazia as colheitas, os midianitas vinham e roubavam tudo e não deixavam nada. E a nação estava na miséria. E o Gideão, para não ser roubado, o que é que ele fazia? Ele malhava trigo num lagar, ele escondia o trigo num lagar para não ser roubado. Há um anjo que o visita, você lê a história na sua casa, ali começa um processo de libertação da nação. E a coisa mais interessante é que Gideão chama os homens que querem libertar a nação, que querem que Israel rompa com a opressão dos midianitas. Vêm 32 mil homens. Quantos homens? Deus diz a Gideão: são muitos, manda embora todos aqueles que têm medo, não têm vontade, que não estão de coração na luta, que vão embora para casa.
foram 22 mil homens. Ficaram 10 mil. Quando nós falamos de intercessão, eu digo aos irmãos, é necessário fazer a seleção daqueles que de facto estão em ponto ou em posição de promover o romper espiritual e trazer o mover de Deus. Porque se vocês me perguntarem, pastor, os 22 mil que foram embora, será que eles não queriam que a nação fosse liberta? Eu acho que sim. Acho que toda a gente queria que o jugo dos midianitas acabasse. Mas a questão é que quando eles começaram a perceber que podiam morrer na batalha, eles queriam a libertação da nação, mas eles não queriam sofrer consequências de uma batalha. Entende o que eu quero dizer? Quando eles começaram a perceber que de repente tinham que ficar muito tempo em batalha, eventualmente podia ser assim. Eles começaram a pensar na vida e disseram, eu quero a libertação da minha nação, mas outros que lutem no meu lugar. Na intercessão é a mesma coisa. Quem é que não quer ver a glória de Deus? Quem é que não quer ver a igreja a transbordar, a unção, os milagres, as curas, os testemunhos, as salvações? Toda a gente quer. Sim ou não? Sim. Mas quando nós dizemos aos 32 mil, então em vez de virmos à igreja uma vez na semana, vamos vir 3. Há gente que diz, não nasci para isso. Sabe que é complicado para mim. Eu quero ver a glória de Deus, mas eu não tenho disponibilidade. Entende? E começa a seleção. E começa a seleção porquê? Porque muita gente tem um contrassenso, uma contradição entre o seu testemunho e a sua atitude. Aquilo que fala com a sua boca é uma coisa, aquilo que depois faz é outra. Não, porque eu quero ver a glória de Deus. Então vamos pagar o preço. Não estou disponível. Eu quero ver a igreja cheia. Vamos pagar o preço. Não estou disponível. Eu quero que Deus faça e que aconteça. E eu quero que Deus me use também como um farol que brilha à noite. E como uma ponte sobre as águas. É a minha oração. Eu quero ser o abrigo no deserto para os cansados da caminhada terrena. E quero ser uma flecha que acerta o alvo. E nós dizemos, quer, graças a Deus. Vamos fazer jejum e oração. Vamos sacrificar a noite e orar toda a noite. Não posso. Dá-me dores de barriga, dores de cabeça. Se não dormir, passo mal. Se não comer, passo mal. Tenho muitas responsabilidades. E o pessoal raspa-se. E tem um contrassenso, uma contradição entre o testemunho e a atitude. A boca diz uma coisa, mas as ações demonstram outra. Alguém me entende? Chegou assim? Por isso é que Deus disse, tens 32 mil, mas desses 32 mil, nem todos estão prontos a estar na frente da batalha contigo. 22 mil queriam libertar a nação, mas não queriam responsabilidades, compromissos, sofrimentos, dores, prejuízos e foram embora para casa. Ficaram 10 mil. E Deus disse a Gideão, é necessário fazer uma outra seleção, porque tu precisas de gente que esteja contigo para a vida e para a morte. E então o que foi que Deus disse? Leva-os a beber água no riacho e faz a separação. Quem beber água como um cão, e eu sei como é que os cães bebem água. Os cães enfiam o focinho na água e com a língua eles puxam a água para dentro do focinho. E Deus disse, os que beberem como cães põem de um lado, quem beber água com a mão põe do outro. E sabe que sobraram 300 homens, 300 que beberam água, trazendo a água com a mão até à boca. E foi com 300 homens que Gideão saiu a libertar Israel das mãos dos midianitas.
Porquê é que aqueles 9.700 foram rejeitados? Porque eles também queriam ver a libertação da nação, mas eles não estavam disponíveis para pagar o preço dessa libertação. Eu já disse aos irmãos, o preço de se ver a glória de Deus é alto. Há gente que diz, Jesus já pagou o preço por nós, nós não precisamos de pagar preço nenhum. Isso não é verdade. Isso é um erro crasso. Jesus pagou o preço da salvação da nossa alma. Jesus pagou o preço, repito, da salvação da nossa alma. Não temos que pagar preço para sermos salvos e ir para o céu. Jesus pagou por nós. Ele pagou o preço para sermos abençoados por meio da fé. Mas quando você quer derrubar principados, fortalezas, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, quando você quer ver a mão de Deus mover-se dentro da igreja, quando você quer ver as paredes encharcadas de unção, quando você quer ver a glória de Deus, o Shekinah se manifestar, há um preço. Por isso é que Jesus falou do preço e disse, se vocês não renunciarem a tudo o que vocês têm. Jesus disse, quem quer ser meu discípulo tem que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, negócios, a sua vida tem que ficar para trás para que eu tenha o primeiro lugar. Eu pergunto, não é preço? Não é preço? Não é preço? Quando Pedro disse a Jesus, deixamos tudo para te seguir, eu pergunto, não é preço? Quando você vai aos Atos dos Apóstolos, não há um preço que eles pagam? O preço de orar, de jejuar, de vigiar, de estar na presença de Deus, de suportar perseguição, injúria, crítica, e não dobrar o joelho aos homens, às autoridades, e continuar a anunciar o nome de Jesus. Não é um preço que eles pagaram? Sim ou não? Sim. Então, irmãos, quando chega a hora de se pagar um preço por um romper, pagar um preço por santificação, consagração, dedicação, renúncia, oração, envolvimento com Deus, nessa hora dos 32.000 é só vê-los fugir, ficam só 300. E é interessante que à sexta-feira costumam vir mais ou menos 300. Provavelmente são os irmãos que estão aqui. Anime-se, anime-se. São os irmãos que estão aqui, os 300, para pagar o preço. Eu acho que os irmãos já andam a pagar um bocadinho de preço. Porque quem vem no inverno, à sexta-feira, até aqui, já paga qualquer coisa. E uma coisa boa que os irmãos estão a fazer é isto. Os irmãos sabem que à sexta-feira à noite não vêm cá por causa de uma campanha. Não vêm cá para receber uma oração na cabeça e saírem daqui libertos ou curados. Os irmãos sabem que vêm cá para ouvir uma palavra e orarmos juntos. Mesmo assim vêm. Parece-me a mim que os irmãos, ou grande parte de vocês, anda a fazer parte do grupo dos 300. Os 300 de Gedeão libertaram toda a nação. Os 32.000 foram abençoados por causa de 300. Que eu seja um dos 300 que vai trazer o mover de Deus, que vai abençoar os 32.000. E você concorda com isso? Diga glória a Deus. Então, ponha a sua vida no altar e nas mãos do Senhor Jesus. O mais importante nos tempos que vivemos é servir ao Senhor, é vir à igreja. Venha para a igreja. Fique em casa a fazer o quê? A ver televisão? O que é que a televisão tem para lhe dar? Vai edificá-lo no quê? Posso saber? Se é informação, é crise, crise, crise. Se é novelas, é imoralidade, imoralidade, imoralidade. O que é que fica a fazer em casa? Venha servir ao Senhor. Romanos 12, 1 diz que devemos apresentar o nosso corpo. Alguém repita corpo. Corpo!
eu quero que você olhe para uma cadeira vazia ao seu lado. Depressa. E eu quero que você saiba disto. Sabe quem é que está nessa cadeira aí vazia? Não, eu vou lhe dizer quem é. Nessa cadeira vazia está o coração daquele irmão que não veio. Aquele irmão que disse: eu não fui, mas o meu coração esteve lá. Está aí nessa cadeira vazia o coração dele. Mas sabe o que é que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que não devemos apresentar o coração perante o Senhor. Diz que devemos apresentar o nosso corpo perante Deus. Porque apresentar o coração é fácil. Ficar em casa, à lareira, é fácil. Agora, trazer o tabernáculo para cá, rapar o frio e vir até aqui, estar aqui na igreja, na reunião, isso é que custa. Mas Romanos diz que devemos apresentar o nosso corpo como uma oferta agradável ao Senhor. Os irmãos hoje, ao estarem aqui, estão a dar a Deus uma oferta que lhe agrada. Porque quando nós vimos à casa de oração, estamos a dar a Deus uma oferta que lhe agrada. É a oferta do nosso corpo, trazer o nosso corpo, a nossa carne, à presença de Deus, para lhe render honra, glória, louvor e para receber a sua palavra. Alguém diga amém. Para uma intercessão ser eficaz, alguém repita: intercessão eficaz. Para ser eficaz, primeiro, a intercessão, ela deve partir de uma pessoa que esteja envolvida com a adoração. Repita: a adoração. Porquê? Porque você sabe que o intercessor precisa da presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus, ela vem à vida de adoradores. Você vai encontrar a presença de Deus na vida de pessoas que adoram. Vamos ler em João, capítulo 4, verso 33, numa conversa que Jesus tem com uma mulher da cidade de Samaria. Em João 4, 23, Jesus diz a esta mulher: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ouça isto: o Pai procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E quando o Pai encontra pessoas que o adoram em espírito e em verdade, o Pai vem sobre essas pessoas, manifesta a sua presença nessas pessoas, e quem é adorador anda na presença de Deus e tem a presença de Deus na sua vida. Como é que alguém quer ser um intercessor se não tem um coração de adorador? Eu preciso de ser um adorador para ser um intercessor. O que é um adorador? Um adorador não é somente uma pessoa que canta cânticos. Porque há gente que acha que um adorador é uma pessoa que canta aleluia. Eu conheço tanta gente que canta cânticos e não é um adorador, não tem coração de adorador. É um músico, é um cantor. E hoje há muitos por aí. Mas um adorador é uma pessoa apaixonada por Deus. Um adorador é uma pessoa ansiosa pela presença do Senhor. Um adorador é uma pessoa que quer que a sua vida seja marcada pela palavra de Deus. Um adorador é uma pessoa que adora ao Senhor, não só cantando, mas adora ao Senhor com os seus pensamentos, com as palavras que fala, com as suas ações, com os caminhos por onde anda. Tudo o que faz é para agradar a Deus. Isso é um adorador. Porque se eu canto aleluia, 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 e depois, passado um pouco, eu estou a criticar o meu irmão, a murmurar da minha irmã, que tipo de adorador eu sou?
Se eu canto aleluia, aleluia, aleluia hoje, e amanhã eu estou a enganar o meu próximo, a mentir, a roubar, a prejudicar, a fazer injustiça, que tipo de adorador eu sou? Adorar não é só cantar aleluia. Adorar é uma postura que se tem para com Deus, em que tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, tudo o que eu penso, é para o glorificar, é para o exaltar. Você lembra-se quando Jesus citou aquela palavra do profeta Isaías que diz: este povo honra-me com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Isto fala do quê? De falsos adoradores. O que é um falso adorador? É uma pessoa que adora com a boca: oh, aleluia, eu te amo, Senhor, tu és tudo para mim. Oh, meu Deus, o meu coração é só para ti, o meu amor é só para ti, a minha vida é só para ti, meu pensamento é só para ti hoje, porque amanhã é só para mim. É um falso adorador. E naquela época muita gente adorava de boca. Eles iam ao templo prestar uma adoração de boca, praticar o rito de adoração, o culto, mas depois, fora do templo, eles não adoravam a Deus com as suas vidas. E ser um adorador não é só cantar canções. Ser um adorador tem a ver com tudo o que você faz na sua vida. Quando você fala com alguém, quando se relaciona com o seu próximo, com os seus familiares, enfim, tudo o que você faz, você procura que Cristo Jesus seja glorificado. Isso é coração de adorador. Por isso é que Jesus disse: o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Espírito, sem representações, sem imagens, sem nada que represente a divindade. E em verdade, ou seja, não apenas na prática do rito da adoração, mas em tudo aquilo que nós fazemos com a nossa vida. E diz a palavra: Deus o Pai anda à procura de pessoas assim. E quando encontra pessoas assim, permanece com essas pessoas. E se você permanece com o Pai permanece consigo, ouça, você tem condição para ser um intercessor eficaz. Porque eu vou interceder perante Deus sem ser um adorador? Meu irmão, minha irmã, a minha intercessão não é eficaz se a minha vida não estiver marcada pelo princípio da adoração a Deus. E quero que você repare no seguinte: um adorador, alguém repita, torna-se imediatamente um opositor e um resistente ao inimigo. Quando alguém se converte em adorador, imediatamente se tornou inimigo do diabo. Sabe porquê? Porque a adoração foi a ânsia do demónio, foi a ânsia do diabo que o levou até à sua ruína. O que foi que levou Lucifer a perder o seu estado de anjo principal na criação? O que foi que levou Lucifer ao caos, à ruína, à condenação? Alguém sabe o que foi? Uma ânsia por ter adoradores e por ser adorados. É o que a Bíblia diz. Tanto que, quando você lê Mateus 4,9, o que é que ele propôs a Jesus? Tem a ver com adoração. Mateus 4,9. Ele faz uma proposta que é a seguinte: e disse: tudo isto te darei, que é os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado
me adorares. Satanás diz a Jesus: se tu me adorares de joelhos dobrados, eu vou colocar nas tuas mãos, vou dar-te os reinos do mundo e a glória deles. Porque a terra é do Senhor. O que foi que eu disse? Mas os reinos do mundo estão nas mãos de Satanás. O governo, o sistema. Há pessoas que dizem: ó pastor, porque é que isto não melhora? Porque é que o mundo não tem paz? Porque é que não se cria uma forma de todos viverem bem? Porque é que há crime, violência? Porque é que há miséria, fome, desonra? Porquê, pastor? Porque os reinos do mundo estão nas mãos de Satanás, o diabo. Até que se acabe o contrato de arrendamento. E quando o contrato de arrendamento se acabar, ele vai ao inferno, ao lago do fogo, e Jesus estabelece o seu reino na terra, aonde haverá paz e justiça para sempre. Então, Satanás disse a Jesus: os reinos do mundo e a glória deles está nas minhas mãos, eu dou a quem eu quero. E se tu me adorares, eu vou dá-los a ti. Repare, Satanás, o diabo, é um ser profundamente traumatizado, porque nunca conseguiu cumprir o grande sonho da sua vida. Qual era o grande sonho da sua vida? Era ser adorado como um Deus. Então ele sempre procurou adoradores. E ele tenta enganar Jesus, dizendo: se tu me adorares, não é preciso morreres na cruz, não é preciso derramares o sangue, olha, eu entrego tudo a ti. E Jesus disse: não, porque está escrito que só ao Senhor, teu Deus, adorarás, só a Ele servirás. Repara o seguinte: quando você se torna um adorador, você torna-se imediatamente um inimigo do demónio. Então há irmãos que dizem: ai, senhor pastor, que eu não percebo. Agora que eu me achego a Deus, é que as coisas ficam piores. Claro, você chegou-se a Deus, o diabo ficou desgraçado da vida. Você aproxima-se de Deus, ele ficou furioso consigo. Você tornou-se um adorador, e quando você levanta as mãos e adora a Deus com a sua vida, o camarada, ele fica destemido. Há irmãos que me perguntavam: ó pastor, por que razão, quando estamos aqui na Penha, nos cultos, tantas vezes passa aqui a ambulância com a sirene a apitar? Eu tive que explicar aos irmãos: irmãos, é que nós aqui começamos a adorar a Deus, começamos a louvar o Senhor, a proclamar a palavra de Deus, e Ele tem crises lá fora. Tem crises, então o INEM tem que vir buscá-lo para o levar. Sempre que ouvir a ambulância passar, você já sabe: olha, teve mais uma crise, lá vai receber tratamento. Dizem alguns: mas aqui a gente não costuma ouvir as ambulâncias. Não, porque somos muitos, ele nem se aproxima, fica longe. Podia rir um bocadinho para me ajudar, sabe? Agora, quando você se torna um adorador, torna-se imediatamente um inimigo do demónio. Entende o que eu quero dizer? Porque os adoradores geram no reino das trevas um mal-estar muito grande. Por isso, um intercessor precisa de ser um adorador. Quem não é adorador dificilmente tem uma intercessão eficaz. Torne-se um adorador, depois interceda, e vai ver como a sua intercessão vai trazer a mão de Deus para agir na terra a favor da sua vida e a favor de pessoas à sua volta, em nome de Jesus. Alguém diga adoração. Em segundo lugar, um intercessor eficaz, ele tem que ser uma pessoa livre, espiritualmente falando, tem que ser livre.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que você não pode libertar uma pessoa de uma coisa da qual você é escravo. Eu vou repetir, você não pode libertar uma pessoa de uma coisa da qual você é escravo. Como é que eu vou libertar alguém de um vício por meio da oração se eu sou escravo do mesmo vício? Como é que eu posso ser um intercessor em oração para libertar alguém de um cativeiro, de uma sepultura, de uma amarra espiritual, quando a minha própria vida está amarrada? Vocês sabem que eu cheguei a encontrar, apareceram-me aqui pessoas que me disseram: eu fui pastor, eu fui líder de intercessão, eu era o chefe da guerra espiritual. Começávamos a adorar a Deus, a orar, manifestavam demónios. Eu pergunto aos irmãos, como é que alguém pode ser pastor se manifesta demónios na hora da oração? Uma vez vi um pastor diante de mim, fui orar por aquela pessoa, manifestou demónios, caiu no chão, rebolava, parecia uma cobra, meteu-se debaixo das cadeiras. Pastor saiu dali numa quarta-feira e depois foi ministrar numa sexta às pessoas, ministrar a libertação de Deus. Como é que alguém pode ministrar libertação se está amarrado? Alguém me entende? Como é que uma pessoa pode ser um intercessor eficaz se está endemoninhado? Então eu vou orar, amarrar o diabo, expulsar demónios, interceder diante de Deus, e depois, quando alguém ora por mim, eu caio no chão e rebolo cheio de demónios? Como é que eu posso libertar a outros se eu próprio preciso de me libertar a mim? A intercessão não é alguma coisa para pessoas oprimidas, perturbadas, amarradas, viciadas, doentes na alma. A intercessão é para pessoas libertas. Porque só os que estão libertos podem ser ferramentas de Deus para libertar. Estão-me a ouvir os irmãos? E lá em casa, estão-me a ouvir? Então você que tem um pastor que é endemoninhado, a coisa é complicada. Eu já vi com estes olhos que a terra nunca vai comer em nome de Jesus. Como é que alguém é líder da intercessão e cai no chão, rebola, o demónio fala, e nós perguntamos: que estado é esse? Diz a pessoa: não, eu estou em obras ainda. Estou em processo de limpeza. Isto é grave, irmãos. Isto é muito grave. Gente que faz isto, não sabe o que está a fazer. E vou-lhe dizer mais. E quem é responsável por isto comete um erro gravíssimo. Pessoas que não estão livres não podem libertar. Como é que eu posso ser um intercessor eficaz, libertando outros com a minha oração, quando a minha própria vida precisa de ser liberta? Sabe o que diz a Bíblia em João 8,32? 8,32 de João diz, todos conhecem, quem não conhece vai pagar multa. E é gravada. Por causa da troika. Diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, temos que ser livres. Para eu ser um intercessor eficaz, eu tenho que me libertar. Se eu tenho vícios, tenho que me libertar primeiro. Se eu tenho depressões, tenho que me libertar. Se eu sou doente na alma, tenho que me libertar. Se eu sou uma pessoa perturbada, pensamentos maus, tenho que me libertar. Há gente que é intercessor, anda a amarrar demónios, a expulsar demónios, chega à casa e ouve uma voz: Terezinha. Eu já ouvi gente contar isto. Eu chego a casa, pastor, ouço uma voz que chama por mim. Mas quem é que chama por si? É ele. Mas ele quem? É o Espírito. Gente que vê vultos, sombras.
gente que sente apertos na garganta, nos garganetos, fica sufocada. E depois faz parte do ministério da intercessão. Coitados, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não posso libertar se eu não sou livre. Eu só posso libertar quando primeiramente sou livre. Por isso, primeiro sejamos livres, para depois a nossa intercessão ser eficaz em nome de Jesus. Diz o verso de número 34. Veja, verso 34. Replicou Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que isto quer dizer? Se uma pessoa tem vícios, tem problemas espirituais, tem aparições, vê vultos, ouve vozes, essa pessoa é escrava de uma obra maligna que ainda está sobre a sua vida. Se é escrava, está sujeita a uma opressão espiritual, esta pessoa não está em condição de libertar, ela precisa de ser primeiramente liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de toda a escravidão. 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falava do quê? De sermos literalmente livres de amarras espirituais, de maus pensamentos. Você já imaginou que é uma pessoa com tendências para o suicídio? De vez em quando quer se matar. De vez em quando ata uma corda ao pescoço. No outro dia vai fazer intercessão. Vai amarrar demónios, expulsar demónios, pisá-los debaixo dos pés, vigiar toda a noite. Na semana seguinte quer se matar. Não acha isto estranho? Uma pessoa perturbada. Eu não estou aqui a dizer que uma pessoa que tem problemas não é digna de amor e de ajuda. Não é isso. O que eu estou a dizer é, para ser um intercessor eficaz, eu tenho que ser uma pessoa liberta. É o mesmo que eu mandar um soldado coxo, cego, surdo e mudo, para a frente do combate. E alguém diz: cuidado, o inimigo. Ele nem ouve. É surdo. Entende o que eu quero dizer? Por que razão? Quando os candidatos ao exército se apresentam, primeiramente são inspecionados. Alguém sabia disso? Por que razão são analisados? Por que razão é preciso ver se têm condições físicas de serem soldados para representar a nação? Porque uma pessoa que não tenha condição física não está apta a entrar na batalha. Intercessão é uma batalha, intercessão é um combate. Se eu sou uma pessoa enferma, espiritualmente falando, como é que eu posso entrar no combate? Primeiramente, eu preciso de ser livre, para depois de ser livre, então ser habilitado e capacitado por Deus a ser um intercessor eficaz. Alguém diga amém. Veja em João 14, 30 o que foi que Jesus disse. João 14, verso 30. João 14, 30, Jesus disse: já não falarei muito convosco. Quem gosta deste verso diga amém. Não é bom? Graças a Deus que ninguém disse amém. Os irmãos gostam de ouvir a palavra. Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? E ele nada tem em mim. Repitam todos esta expressão: ele, nada tem em mim. Sabem porque é que Jesus tinha tanto sucesso a expulsar demónios? Porque demónios não tinham nada aonde se agarrar a Jesus. Jesus era 1000% livre.
E como era 1000% livre, estava habilitado a libertar os outros.